Olá, pessoal. Estamos aqui no AI Appreciation Day, com meus colegas da Tech for Humans e também colegas da vida. Isaías, que é nosso Head of Consulting na Tech e também leitor de mais de 100 livros por ano. Ele está nesse grupo seleto de pessoas. Alex Rocha, fundador da Tech e é o nosso futurista, está sempre alguns anos na frente da gente. E o Marcos, CTO da Tech, e é o professor da empresa, é ele que coloca todo mundo no rumo. Eu sou o CEO da Tech e vamos começar uma bela discussão hoje. Primeiro tema que a gente vai discutir aqui é uma recente mudança. Isaías acompanha de perto um dos principais canais no Brasil, que é o WhatsApp, e recentemente a Meta mudou a política que começa a partir de outubro, de cobrança de mensageria, mas mais do que isso, a Meta lançou o Meta Agents, né? Isaías, quer começar aqui um pouquinho sobre esse tema? Quero. Primeiro, fala galera, obrigado Fernando pela apresentação. Não sei se eu chego em 100 livros, mas se a gente puder dobrar, eu passo disso. Aprendi essa técnica aqui. Falando um pouco sobre, principalmente Meta AI, que é o que eu chego muito próximo de atuar ali na nossa área de consultoria, os agents são, de fato, um grande desafio, né? Então, usar só a IA para tentar resolver uma coisa não vai ser o principal caminho. Mas eu tô curioso. Acho que o sentimento é curiosidade para ver como que a gente vai chegar do outro lado. Acho que vale falar do que mudou, né, em relação à precificação ali da Meta. Então, a partir de outubro, a Meta passa a cobrar por mensagem que você entrega para o cliente, né, de maneira ativa, se você não usar os business agents deles, né? Então, isso faz com que as empresas tenham que pagar tanto para o fornecedor de bot, né, de agent que utiliza, quanto pela mensageria que a Meta cobra, né? E se você usar o Meta Business Agents, você não paga pela mensageria. Então, isso parece uma estratégia bem clara da Meta de forçar com que as empresas, principalmente, a gente imagina que pequenas e médias, migrem para usar a solução de agents deles e não fiquem com seus provedores atuais, né? E eu acho que assim, tentando aqui, não que a Meta tenha dito alguma coisa, mas na minha visão, a mudança que a Meta tenta fazer aqui não é nem para cobrar sobre a mensageria, e sim uma tentativa de justificar todo o investimento de AI que está sendo feito dentro da companhia durante anos e que possivelmente segue pelos próximos anos, né? Então, a leitura que eu faço aqui é a partir do momento que eles lançam o agent da Meta, e as empresas, como o Marcos disse, as empresas passam a usar esses agents, e muito mais o pequeno e médio, que tem uma FAQ, que tem uma distribuição entre 2, 3 operadores ali para fazer uma conversa com o cliente, esse cara migrando e a Meta conseguindo ter rapidamente milhões de agents sendo criados na plataforma, justifica os próximos anos de investimento, né? A gente já viu a Meta mudar a política de precificação nos últimos 4 anos, talvez 3 ou 4 vezes. Já chegou a cobrar por mensageria, por conversa, templates mais caros, templates mais baratos. Então, acho que aqui a mudança da Meta é puxar um pouco desses, vamos dizer, agentes mais simples para dentro do ambiente deles e tirar alguma concorrência das outras big techs aí. Sim, uma das coisas que eu mais gosto do mercado brasileiro é que as grandes empresas, não é? As empresas que têm muito volume de atendimentos, muitos milhões de clientes, elas são muito rápidas a reagir a estas medidas que parecem ser contra, não é? Esse perfil de empresas, não é? Então, acho que podemos esperar aqui, naturalmente, é que essas empresas vão deixar de direcionar tanto os seus clientes para o canal do WhatsApp e, como têm os seus aplicativos, têm o seu website, não é? E têm outros canais de atendimento, vão começar a restringir esse encaminhamento para o canal do WhatsApp e vão lidar perfeitamente com esse tema sem qualquer impacto para a experiência dos seus clientes. Não é? É engraçado que acho que a Meta só pode fazer essa jogada porque o brasileiro tem 98% dos brasileiros estão com o WhatsApp instalado, né? É o principal meio de contato, digamos assim, do brasileiro é o WhatsApp.
Então, fazer essa estratégia, as empresas fazerem essa estratégia de tentar tirar esse cliente do WhatsApp ou não direcionar mais ele para o WhatsApp, é um desafio, né? Porque justamente está todo mundo no WhatsApp, a empresa não pode simplesmente tirar o WhatsApp da jogada, né? Então, ela vai ter que saber lidar com essa precificação e como lidar com ela, né? Mas isso é verdade, perdão, isso é verdade nos grandes clientes, nas grandes empresas, não é? Se a gente for para as pequenas e médias empresas, que elas dependem quase em exclusivo do WhatsApp para fazer vendas, não é? Pequeno comércio, o pequeno lanchonete, restaurantes, mesmo os pequeno serviço, não é? Seja uma agência, seja uma consultoria, uma pequena consultoria, o WhatsApp é um canal fundamental, não é? Mas principalmente na parte de vendas, não é? do varejo, da cauda longa, aí o movimento é realmente muito inteligente, não é? Porque se ele já tem os usuários na plataforma de mensageria deles, não é? E se tem inteligência artificial, porque é que vão dar espaço a qualquer outra empresa? Não importa se é fabricante também de um frontier model, de um foundation model, seja alguma empresa que tenha uma framework de construção de agentes, não é? Simplesmente puxam todo mundo para lá e de repente ficam com ali um MAU de uma recorrência, com um revenue absurdo, só estralando os dedos. Não é? E só para fechar o tema, acho que é bom esse ponto, que é, na área de vendas, os anúncios que vierem de campanhas feitas no WhatsApp, seja no Instagram ou no Facebook, vão ter uma janela de 72 horas sem custo. Ou seja, também aqui ele fecha o ecossistema como um todo, né? Você faz a mídia dentro da plataforma, você tem um atendimento de agents já embarcado e depois você usa o canal deles. Então, faz todo sentido em termos de estratégia. E tem mais uma coisa que faz toda a diferença, que é, vocês viram que eles agora vão deixar que as contas elas tenham um nome. Você procurar pelo nome da empresa, em vez de ser pelo número, não é? Eles já têm, acho que são 2 milhões de domínios reservados para que as empresas, pequenas empresas, possam registrar, não é? Como se fosse um registro do domínio de um website na internet, e isso vai mudar o jogo também, porque você não precisa mais de ir na internet. E nem saber o número de telefone da empresa. Exatamente. Eu vi que eles vão conseguir vincular a conta do Instagram no WhatsApp. E aí esse caminho já facilita também. Segundo tema, é um tema que é uma palavra nova nos últimos 3, 4 anos e que talvez, se a gente olhar o Google Trends, é uma das palavras mais faladas dentro da indústria, né? Tokens, né? Consumo de tokens passa a ser uma grande dúvida de como ele deve ser gerido. A gente já teve casos de CEOs de empresas falando que quem não consome milhares de tokens não serve para trabalhar, e depois a gente já tem uma mudança de que o token precisa ser gerido. Vou abrir com o Alex aqui. Como é que é essa nova governança dos tokens? A gente veio do início do ano ali com uma tendência muito grande de o mercado falar do token maxing, não é? Que é temos que consumir o máximo de tokens para aumentarmos a produtividade de uma forma absurda, não é? Porque existe essa noção de que com os modelos de IA a gente consegue levar para o infinito a produtividade. Acontece que na prática, passados estes 6 primeiros meses de uso da IA agêntica, a gente percebe, com vários estudos feitos por entidades independentes, MITs e por aí vai, que o efeito na produtividade não está a acontecer, não é? Então, de repente, as empresas que têm milhões e milhões de consumo de tokens, logo uma fatura muito gorda com os modelos de IA, precisam tomar uma posição. E a posição é que não dá mais para deixar aberto para todo o mundo da empresa usar do jeito que quiser os modelos de IA, não é? Para ajudar a entregar mais rápido, com mais qualidade, aquilo que é, portanto, a sua função, não é? E o que acontece é que a gente precisa de uma governança, não é? Então, uma governança como a gente precisa em nossas casas, no dia a dia, não é? A gente pode ter X de dinheiro, a gente pode gastar todo o dinheiro na primeira semana e não ter mais dinheiro
no resto do mês, ou a gente pode gerenciar e alocar o dinheiro, que neste caso são os tokens, não é? A cada uma das rúbricas que são importantes para a nossa sobrevivência e até deixar uma parte para projetos que sejam de lazer, de estudo, o que é que seja, não é? Portanto, a lógica é exatamente a mesma, não é? O que as empresas estão construindo agora são camadas em cima das APIs onde se faz o consumo dos modelos de IA, e essas camadas elas vão ditar as regras, e as regras não é só do ponto de vista de como usar, quando usar, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. Estamos a falar de regras, por exemplo, contextuais, não é? Em que, eventualmente, não precisa de usar um modelo fundacional, um modelo de fronteira, estado da arte, para ter um determinado retorno, porque não precisa de toda a capacidade da última versão daquele modelo para fazer aquela entrega, não é? E isso fica do lado das empresas, assim como, por exemplo, memória. Não é? Se já está na memória, não preciso mais consumir o modelo, não é? Então, estas, vamos dizer, estratégias, elas vão estar dentro de uma política, dentro de uma governança de IA que as grandes empresas já começaram a construir, não é? Então, acho que passa por aí. É engraçado que eu estava até lendo bastante a respeito disso, e o custo do token desceu, né? Você tem a precificação em si, ela caiu, mas o aumento no volume de consumo faz com que o custo aumente, na verdade, né? Porque o aumento do consumo foi muito maior do que a redução do custo, né? E além dessas, você estava falando muito de governança, né? E o que você tem quando você explora alguma dessas ferramentas de mercado, as enterprise agora, Cloud Code, Cursor, Codex e tal, você tem uma governança no uso, né? Você limita ali os usuários por hora, por token, por créditos, enfim. Mas isso não é o suficiente, né? Como o Alex estava falando, você ficar ali toda hora no modelo de fronteira para tarefas simples, ou você não saber exatamente o que está acontecendo por trás das execuções que os engenheiros fazem, enfim, de toda a construção, leva o custo lá para o topo. E você muitas vezes vê, como eu estou muito mergulhado na engenharia, eu costumo entrar muito em fóruns do Reddit ali, principalmente de devs, para ver o que a pessoa tá falando a respeito de desenvolvimento agêntico, né? E eu vejo muitos casos assim, do cara falando assim, putz, coloquei para rodar uma tarefa, fui fazer tal coisa, e o negócio consumiu $10 mil de token, e eu não sabia o que estava acontecendo, e enfim, e pessoas desesperadas porque consumiram muito mais do que podiam, né? E agora isso leva a gente para uma estrutura em que você tem que ter uma governança da engenharia, do contexto, de como isso é usado, quais modelos são usados para cada tarefa, e que exige com que as empresas, principalmente de tecnologia, ou que criam tecnologias, precisam ter uma estrutura de engenharia focada nisso, de desenvolvimento agente. Então não é simplesmente pagar pelo Cloud Code ou para o Cursor e colocar para o time usar, porque isso não vai parar de pé. Então o sentimento é esse. Então você tem projetos hoje que permitem você fazer essa construção do que a gente chama de harness, né? Para controlar, ter toda a governança, não só de limites de uso, mas também de como esses modelos são usados em quais situações. Então, acho que é aí que mora essa questão do custo versus produtividade, porque senão a produtividade não vale em relação ao tanto que você está pagando. A gente nota que o que vocês comentaram são complementares, né? Está dentro da governança, e isso gera uma administração melhor. Então, ao invés de você ser displicente e sair gastando tudo, você pensa antes de fazer, né? Até uma boa referência lá do penso, logo existo, ou quem pensa enriquece, se quiser falar de um livro, né? Se você só sair fazendo, você pode até chegar do outro lado. Mas a que custo? Um custo imprevisível. Agora, hoje, a gente vê praticamente todo mês, ou quase toda semana, sobe um modelo novo. Então, o que as pessoas estão tentando fazer? Estão tentando extrair o máximo de valor da IA. O token diminui o custo, só que o modelo aumenta. Você tinha modelo de 2 bi, agora você tem modelo de 20 bi. Então, o que vai acontecer? Ele vai processar mais dados mesmo com token mais barato. E o desafio é como que monta uma estrutura de governança e trabalha o harness para que você consiga ser um otimizador de recursos, onde você tem uma etapa que não é uma etapa que vai queimar tanto token, mas que vai planejar bem, e a outra etapa que você de fato entrega as
funções. E você vai consumir muito menos porque você não precisa de tanto token ou tantos parâmetros para construir algo. Então é uma junção da governança com o harness que faz parte do entregável final. Eu queria só complementar na visão de CEO da empresa, na própria Tech, né, nós já somos em 120 pessoas, e o nosso custo, o nosso consumo de AI, e imagino que isso acontece com outros fundadores e outros CEOs de companhia, que é quando a gente acompanha a curva de 2, 3 anos atrás, o consumo que a gente faz, eu já não estou nem dizendo das nossas soluções, mas sim o nosso consumo interno, o custo de AI por colaborador vem aumentando numa curva que preocupa. E aqui eu tenho uma preocupação que hoje grande parte dos nossos consumos estão ligados às big techs americanas, né? E eu acho que aqui um pouco do que também o Alex defende muito é como é que a gente consegue aqui ir para modelos open source, para parte dessas aplicações que a gente usa, inclusive de consumo interno, serem de estruturas open source, porque a dependência aqui das soluções da Big Tech pode ser um problema para as companhias, e aí eu acho que fica aqui para cada empresa no teu nível de maturidade, sem dúvida para você implantar uma solução open source e montar cada uma das camadas, você precisa de um nível de engenharia sofisticado, né? É diferente de você pegar e consumir uma API da OpenAI ou da Anthropic, você precisa construir esse ambiente interno para conseguir ter o open source rodando nas suas aplicações internas. Nos últimos 2 anos, praticamente todo mundo saiu fazendo agentes, né? Primeiro, todo mundo saiu conversando em 2022, 2023 com o GPT, e de repente a gente tem todo mundo falando que faz agentes, e aí não quero entrar aqui na discussão se é agente ou se não é agente. Mas o fato é que quando esses agentes entram para nível produtivo, e aí estamos falando nas companhias de botar isso no ar, cada agente passa a ter uma função, né? E existe aqui uma nova necessidade que é como é que eu vou orquestrar esses agentes, né? Seja um agente financeiro, seja um agente de venda, um agente de atendimento, tudo isso fica no mesmo canal, não fica? Então, acho que a Tech também tem essa missão hoje dentro do mercado, que é de orquestrar os agentes e não só criar os agentes. Criação de agente, ao longo do tempo, na nossa visão, passa a ser uma commodity. Então, a orquestração e a criação das camadas passa a ser o principal tema aqui. E aí, Marcos, o que é orquestrar agente? Onde é que está a ciência disso? Eu acho até que o Isa também vai poder contribuir bastante com o tema na parte operacional ali da consultoria em si, né? Mas, ao meu ver, o tema envolve, primeiro, em entender o processo e onde cada agente se encaixa fazendo o quê, né? E como eles se conectam e qual que é a observabilidade que você tem em volta disso. Então, você pega um processo qualquer de venda ou de negociação de dívida, por exemplo, em qual ponta você vai colocar esse agente fazendo o quê? Que tipo de informação que ele gera para que depois, por exemplo, um time de back-office opere sobre isso e faça uma segunda ponta ali do processo, né? Então, e aí acho que entra a questão de, quando a gente falou de 2 anos empresas fazendo agentes para todos os lados e a gente tem uma estatística de até mais de 90% desses agentes falharem no sentido de não entregarem valor, né? É muito de querer colocar um agente qualquer em qualquer lugar e esperar que ele resolva alguma coisa, né? E então, acho que a questão da consultoria é muito isso, é você entrar no cliente, entender o processo dele, entender em qual ponta faz sentido você ter uma IA ali. E muitas vezes não faz sentido ter uma IA ali, dependendo do processo, né? Então, acho que esse ponto da orquestração é muito de onde você coloca essas pontas com IA, que tipo de dado você gera com isso e como você observa a performance. Porque você sai do determinístico, que é um chatbot que segue um fluxo guiado, para algo muito mais inteligente no sentido de ser dinâmico, né? De conseguir trabalhar com informações de maneira dinâmica e que gera informações dinâmicas na ponta e que você tem que ter alguma forma de observar isso. Então, acho que está aí que está o pulo do gato, digamos assim, de saber o que fazer e como orquestrar. Alex, queria que você comentasse sobre o tema do time agêntico. Não só a orquestração, talvez na nossa indústria o mais comum é a gente ver a segmentação do, tem um financeiro, um de atendimento, um de vendas, mas você criou um projeto muito interessante que é um time inteiro agêntico, ou seja,
o PO é um agente, o Dev é um agente, o cara que faz os requisitos é outro agente, então a turma inteira são agentes que se orquestram como um time, né? Eu acho que toda esta lógica da IA agêntica, não é? Primeiro que ela está democratizada, não é? Então a grande diferença que nós tínhamos com o mundo dos chatbots e do hyperautomation é que agora qualquer pessoa, em linguagem natural, ela consegue programar uma automação sem saber nada de tecnologia, não é? Então essa é a primeira coisa, não é? Então o que é que acontece? Qualquer pessoa começa a fazer os seus agentes isolados, não é? Eles não comunicam entre si. Se a gente trouxer essa lógica para a construção de times dentro de uma empresa, não é? Imaginem agora se cada pessoa contratava os seus estagiários e os seus analistas júniores e plenos e os deixava isolados lá a trabalhar. De que forma é que isso contribuiria para a performance da empresa? Nada. Então o que está a acontecer é exatamente isso. O que nos leva a um ponto que é como que nós conseguimos construir projetos de inteligência artificial que traga para o mundo digital as competências que são necessárias para fazer a entrega de determinadas tarefas, seja nas vendas, seja no back-office, seja na cobrança, seja o que for, não importa, em cada uma das áreas de operação de uma empresa, e que essas competências elas se comuniquem entre si, não de forma sequencial, como era antigamente, mas multiagêntica, como se fala agora, não é? Que aí eu consigo fazer rodar virtualmente todas essas competências, as tarefas elas vão sendo entregues e no final há um grande orquestrador que vai conseguir entregar para o cliente final aquilo que é necessário e antes precisava passar por diferentes pessoas ou, se fosse digital, por diferentes etapas. Antes travava, não é? Se a pessoa não tivesse, travava. Se o workflow quebrasse, travava, e agora não. Eu consigo ter todas essas tarefas sendo realizadas de forma independente. Se quebrar, ele tem inteligência de voltar e no final tudo se conecta de forma a que a tarefa possa ser realmente entregue, eventualmente com uma supervisão humana no final, que dá um check e a dizer pode seguir. Isa, queria só... Você esteve em casa aqui com a gente desde 2016 a 2020 e voltou para a Tech em 2025? Isso aí. E me lembro das primeiras conversas que a gente voltou a conversar, você falou assim, cara, vocês estão um passo na frente do que eu tenho visto no mercado, né? O que você considera esse passo na frente que a gente estava no sentido dos multi-agents e na orquestração? Cara, o mercado ainda estava muito na parte que o Alex comentou, determinística aqui, engessado, né? Quando eu voltei para a Tech, conversei com o Marcos, falei, Marcos, me apresenta aí o produto. Ele apresentou, eu falei, do caramba, o que tem de diferente aqui? Principalmente quando a gente fala sobre você ter múltiplos papéis numa mesma operação. Então a área de consultoria, que é onde a gente atua ali 200% do dia, né, sempre pega essas nuances. Olha, isso aqui, beleza, o cliente aparece com um problema, só que na verdade essa ponta é a saída, é o output, o problema está embaixo. E como que você amarra tudo isso? Pensando pela tecnologia, né, é onde você coloca cada agente responsável por uma etapa, né, e aqui o orquestrador, vamos dizer que o orquestrador é o canal. Como que o canal consegue orquestrar tudo isso? Com a configuração, o que o Marcos comentou já antes, né, sobre harness. Então, quando você delimita exatamente o papel de cada subagent dentro da operação, você consegue ter o output que vai entregar aquilo que você precisa. Falando sobre evolução, né, lá de 16 para cá, em 16 eu lembro que a gente tinha uma interface que eu adicionava 1, 2, 3, 4, 5 e teve um chatbot, que hoje seria chamado de agent, né, a gente vai falar sobre isso, de 3.000 etapas que nem carregava a interface. Falei, caraca,
Hoje a gente monta em blocos, você consegue em linguagem natural, porque a tecnologia nos permite isso. Aquilo que você fazia em 3.000 etapas, você faz em 10 etapas, né? E assim, o processo evolutivo é cada vez menos etapas, também pegando do que o Alex falou, menos etapas que antes eram sequenciais, você tem um círculo, né? Até a demonstração da IA hoje é como se fosse uma nuvem, você tem uma nuvem de palavras que ela fica assim, não é mais uma sequência lógica, não vou falar sobre isso. Enfim, você consegue chegar nessa outra ponta graças à nossa evolução tecnológica, principalmente, mas o desafio principal é conseguirmos minimizar a mão de obra de trabalho, seja humana, principalmente humana, para que você consiga ter o mínimo de interações humanas para você chegar no resultado. Basicamente é isso. Quanto menos ação humana, mais chance você tem de acertar no final. E se a OpenAI cair? O que acontece com a tua operação? Ou qualquer uma outra das Big Techs? Um tema que a gente começou a olhar muito de perto dentro da tech é realmente o quão dependente a gente pode estar num determinado modelo e como é que a gente consegue, principalmente para o nosso cliente que precisa de 100% de, quase 100% no mundo de tecnologia, a gente fala em 99,9999, como é que a gente consegue trazer esse nível de excelência e resiliência para as operações? Em abril, acho que a OpenAI na API teve quase que 12 incidentes em 30 dias, né? E aqui, Marcos, o que em termos de tecnologia pode ser feito para a gente proteger operações que vão para o ar agora de uma forma muito sensível? Vamos lá. Acho que vale falar um pouquinho primeiro do tanto que esse tema é importante e complexo, né? Por que é tão importante? Como você falou, a OpenAI teve acho que 12 incidentes, né, que você falou. Eu li que no último ano parece que tanto a OpenAI quanto a Anthropic tiveram quase 200 horas de indisponibilidade nos seus modelos, né? E o que a gente tem de mais comum no mercado são as pessoas contratando a OpenAI ali por dentro da Azure, a Anthropic com a AWS, enfim, nas grandes clouds, ficando ali sempre com a operação em volta de um modelo único, né? E aí, quando esse modelo cai, a gente tem indisponibilidade porque no centro de toda automação ali agêntica tem o LLM. E quando a gente pensa em contingência disso, não é um tema simples, porque diferentemente de uma infraestrutura de cloud, que você substitui uma máquina por outra, às vezes uma região por outra, e você tem ali uma estrutura de contingência, né, de replicação, com modelos não é tão simples, porque não basta eu chavear de um modelo, por exemplo, da OpenAI, puta, a OpenAI tá fora, eu vou chavear pro Gemini, né, do Google. O comportamento desses modelos são diferentes, então você vai fazer com que os agentes que estão trabalhando ali em cima desses LLM, eles começam a se comportar de maneira diferente. Então, o que a gente tem feito aqui dentro de casa, nossa área de pesquisa, né? Entendendo quais modelos se comportam de maneira similar, seja entre os open source, os modelos nanos e minis das grandes empresas, enfim, tem uma série de modelos que a gente está trabalhando em relação à pesquisa, e fazendo testes e benchmarks e criando datasets em volta disso, para validar quais modelos mais se correspondem aos que a gente tem ali em produção. E depois, a gente tem toda uma camada que a gente chama de gateway de inferência, né, o AI Gateway, que trabalha com os health checks dos modelos que estão rodando em produção e também com esse chaveamento, essa estratégia de fallback entre modelos. Então, quando você tem uma operação que do nada para de responder, sei lá, porque a OpenAI está fora ali na Azure, a gente tem estratégias que fazem com que aquela operação específica já foi validada com outros modelos, porque a gente fez esse tipo de pesquisa, e a gente faz esse fallback para outros modelos que estão disponíveis naquele momento. E a gente tem meio que um circuit breaker ali que vai determinar quando chaveia de volta, quando esse modelo volta a ficar disponível, e fazer essa orquestração de chaveamento entre LLMs. Então, uma coisa super complexa, que a gente está também trabalhando em cima, mas que é mega importante, porque o que a gente tem visto isso acontecer nos últimos meses alguma dessas grandes caem, e as operações caem juntos. Então, só que como eu falei, né, a forma de você criar essa camada de contingência ela é muito mais complexa do que uma camada de contingência padrão de cloud. Talvez aqui uma analogia seria quando não havia nada de automação, não é? E as grandes empresas terceirizavam todo o atendimento a clientes em BPOs, 100%, não é? Com centenas e centenas de pessoas.
vamos no cenário de que toda a infra, todo o sistema desse BPO caiu. Não é? Não dá para sair contratando outro BPO e colocando no ar, porque as pessoas que estariam do outro BPO não saberiam absolutamente nada. O que a nossa tecnologia faz, neste cenário, vamos dizer, não inteligente, não automatizado, seria o equivalente a colocar um chip na cabeça de cada uma dessas pessoas e permitir que, num estralar de dedos, elas continuassem a performar, no mínimo, tão bem quanto o BPO que ficou indisponível. Essa é a nossa solução. Perfeito. Isa, como propor isso para o mercado? Porque a gente vê que uma grande dificuldade hoje no mercado é você comparar duas coisas diferentes, né? Então, você tem N empresas que vendem criação de agent, né? Se não dezenas, centenas, e depois do outro lado você tem empresas que estão na linha da Tech for Humans, que estão muito mais no lado da orquestração e pensando nesses planos de contingência, gestão de tokens e etc. Como é que você coloca isso para o mercado de forma a ele conseguir entender a diferença das coisas? É um desafio, né, Fernando? Mas quando a gente senta com o cliente para conversar sobre modelo, ele já chega enviesado com, pô, mas eu coloco, o mais clássico é, se eu subo um documento ali no GPT, ele responde, né? E se eu subo o mesmo documento no Gemini, ele responde também, né? E fica bom, para ele fica bom. Aí a nossa visão, né, o nosso objetivo aqui é mostrar para ele, falar assim, ok, ele responde, sabemos disso, porque a nossa área de pesquisa já trouxe isso. Só que o que você precisa não é só de uma resposta. O que você precisa é resolver o problema. Então, quando você para olhar o resultado de uma pesquisa, qual é a diferença do 4 mini para o 2.5 flash? Você fala, ele respondeu, então, parece o mesmo texto, só que você vai ver, tem pontos-chave que você perde toda a qualidade do atendimento. E nessa hora já está feito, porque já chegou para o seu cliente final, você vai ter que lidar com isso. Quando a tech monta uma estrutura com base em dados e consegue montar essa contingência de controle, a gente consegue trazer para o cliente, mostrar para ele, ó, no ar você tem isso aqui rodando. Quando isso aqui cair, você vai ter essa parte aqui. Ele fala assim, mas não mudou nada. Aí a gente fala, obrigado, é isso. Acho que o ponto aqui é chamar os dois modelos, você chamar uma vez um ou outro, funciona. Mas e se eu chamar 1 milhão de vezes, ele responde sempre igual? E 2, quando ele não responder, para onde eu vou? Né? A gente não falou da contingência de quando acontece um comportamento no agente que não é aquele que o nosso cliente espera, não é? Não falamos da diferença entre contratar dos nossos engenheiros de IA expertise que lhe vai permitir entender o porquê versus a caixa preta lá das OpenAIs e das Anthropics da vida, não é? Se calhar é bom explicar isso. Eu acho que é legal aqui, tentando trazer aqui uma forma simples, né? O Marcos comentou sobre o nosso gateway de inferência que está ali no meio entre os modelos, né? Então, não só a contingência, mas observabilidade de tudo isso é o que garante a gente justificar as coisas, né? Então, acho que o ponto não é só a contingência, mas sim a gente ter capacitação e informação dentro do nosso lado, e do nosso lado significa do lado do cliente, para conseguir dizer por que tal situação aconteceu, né? A gente fez grandes implantações em projetos que vão para a produção com milhares ou, em alguns casos, dezenas de milhares de acessos por dia, onde a gente precisaria da explicação exata por que aquele modelo tomou aquela decisão, e então a gente conseguir mexer no prompt de forma a ter o resultado esperado, que muitas das empresas ou pessoas na indústria hoje têm ido na tentativa e erro, olhando para o output, e a gente, na verdade, não olha para o output, olha para a observabilidade que está ali dentro, por não ter a caixa preta. Inclusive, dentro de cada interação, não é? Quando estamos falando dos agentes conversacionais, se nós formos consultar a nossa
a aplicação dessa ferramenta de observabilidades, não é? A gente consegue ver que cada interação gera diversos passos que estão totalmente detalhados ao ponto de nos permitir entender entre uma interação e outra o que é que aconteceu, não é? Que é algo que é raríssimo quando você, ou até eu diria praticamente impossível, quando você contrata uma solução caixa preta de um player de mercado como são essas big techs. Vamos agora para uma sessão usando aquela brincadeira do fake ou fato, só que aqui vamos para o fato ou apocalíptico. Vou soltar alguns temas aqui e cada um rapidinho diz se é apocalíptico, isso não vai acontecer, ou se realmente vocês acham que vai acontecer. Primeiro tema é a indústria, por exemplo, da música, a indústria de arte vai morrer, visto que a IA pode criar qualquer música ou qualquer quadro ou qualquer coisa que a gente queira, e então a criatividade como um todo morre. Isa? Apocalíptico. Sou músico no tempo vago e a IA ela é muito boa, mas ela não mata a criatividade. Ao contrário, na minha visão, inclusive, ela serve para potencializar, porque os músicos hoje em dia estão ficando preguiçosos, não estavam entregando mais de qualidade. E aí quando chega alguém que faz diferente, ela não tem mais tanta dependência, ela vai usar a IA como ferramenta para entregar o melhor dela. Então, apocalíptico. A IA, ela aprendeu com o conhecimento e a informação produzida pelos humanos, não é? Então ela é muito boa a transformar essa informação e esse conhecimento em qualquer outra coisa que a gente lhe peça para ela criar. Mas enquanto a IA não conseguir, por exemplo, tomar algumas substâncias menos recomendáveis, por exemplo, não é? Ou enquanto a IA não conseguir entender o que é ser um bebê que pega nas mãos e molha na tinta e pinta de uma forma 200% criativa, aí a IA não vai substituir a criatividade humana. Acho que esse tema tá mais fácil em relação a ser o apocalíptico, né? Eu até tava lendo que as IAs foram treinadas na repetição de padrão, né? E a parte artística vem muito da intuição cognitiva e emocional, e o que é uma coisa totalmente fora do que a gente tem com IA hoje. Então, ao meu ver, isso não substitui. A gente já vê nos top charts aí do Spotify algumas músicas feitas com IA aparecendo, mas no fim, acho que a criatividade humana e a questão emocional, ela toma conta da arte. Então, 4-0, eu também acho que é apocalíptico. Eu acho que, inclusive, a IA leva para o outro lado, cada vez mais padronização. Se você vê as apresentações que são feitas, alguém pede uma apresentação para a IA, vão sair, rapidamente a gente já sabe que foi feito pela IA. Um conteúdo, um vídeo, qualquer coisa. Então, eu acho que a IA ela leva muito mais para padronização, até para ela conseguir, conforme ela vai acertando, ela acha que ela está bem, então ela leva todo mundo para o padrão. Então, apocalíptico. Fato apocalíptico. A superinteligência proposta pelas Big Techs americanas deve acontecer ou não vai acontecer? Fato. Para mim, fato. Não discutindo o tempo, mas sobre onde podemos chegar, já se provou de que vai ser possível em algum momento a gente tê-la. Eu vou trazer um contraponto, então. Uma pesquisa que eu vi, uma teoria, né? Não é nenhuma pesquisa, uma teoria, de que a gente está atingindo meio que um platô nesses modelos de fronteira, porque já foi usado todos os dados que tinham disponíveis na internet, então não há mais para como melhorar em termos de inteligência, e agora é mais refino com a arquitetura que a gente tem hoje, né? E aí, a não ser que surja uma nova arquitetura que substitua, por exemplo, a Transformers, a gente não vai chegar lá. Então essa é uma das visões que também existe e que é bem plausível também. Vai acontecer, vai ser inventada, se é que não existe já, uma arquitetura que é pós-Transformers. Acho que já há aí alguns sinais nesse sentido. Acho que vai demorar muito mais tempo do que os CEOs das grandes empresas estão falando. Eles precisam dizer que é já por conta de captação, de levantamento de capital. E o que vai acontecer nesse espaço de tempo até que isso seja inventado
vai ser desenvolvido os modelos físicos, não é? O Physical AI, não é? Que é a parte que ainda não existe. Não é? Nós temos tudo o que tem de conteúdo, de informação, mas a parte de os modelos entenderem as espacialidades, eu acho que é esse passo que vai acontecer agora nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Então, 2-1, eu vou dar o voto de que é apocalíptico, no sentido de que eu não acho que vai ser a superinteligência que eles venderam para a gente, no sentido de que ela vai toda se refazer e tudo vai ficar lindo e maravilhoso sem o toque humano. Então, eu vou no lado do apocalíptico, no sentido de que eles venderam um sonho até o momento e que eu acho que vai ser 2 níveis abaixo, mas por precisar de muito dinheiro, o sonho é importante. Fato apocalíptico. Estamos vivendo uma bolha da IA e tem investimento mais do que deveria ter, ou os investimentos que estão sendo feitos são necessários para o que está sendo construído? Nos dias pares é fato, nos dias ímpares é apocalíptico, não é? Depende. Então, é facto que é uma bolha porque não estão a ser traduzidos em resultados todos os investimentos que estão sendo feitos, não é? Então, do ponto de vista de retorno do investimento de quem está a contratar os serviços dos grandes fabricantes mundiais, não está dando certo, ok? Apocalíptico no sentido em que não vai ter a bolha, porque é a única alternativa hoje viável para conseguir que nas próximas décadas as economias mundiais elas cresçam mais do que elas têm crescido na última década, das 2 últimas décadas, principalmente nas economias ocidentais. É a única solução. Tirando isso, não tem mais nada. Se não tiver isso, as economias vão colapsar. Eu concordo. Eu acho que é bem nessa linha. De fato, o investimento é muito maior do que o retorno, do que acontece hoje. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande quebra tecnológica, né, que a gente está vivendo, né? Então, não tem como a gente falar, uma bolha vai estourar e vamos esquecer tudo isso e a vida vai voltar como era antes, né? Então, acho que é esse balanço, né? Então, eu também sigo mais ou menos o mesmo raciocínio do Alex. Então esse daqui vai ser voto nulo, né? Porque tá fato e apocalíptico para os 2 lados. Concordo, complemento com... É como se fosse uma bolha de investimento desenfreado que ainda não teve a correção do mercado, né? Em algum momento ele vai se corrigir, mas que de fato é o caminho. Eu acho que assim, sendo bem pragmático, né, como eu sou, né? Então, não é uma bolha no sentido que isso aqui não estoura e não fica nada, né? Ela pode ter uma correção de investimento, como tem em tudo. Sempre existe em toda a tecnologia uma expectativa maior. Mas o que é fato é que o legado que já se construiu até o momento já pavimentou uma série de coisas. Fato apocalíptico. A IA vai dominar o humano? Ou seja, o meu computador em algum dia vai dizer que hoje ele não quer trabalhar, que ele está executando uma outra atividade para alguém, que não para mim? Apocalíptico, sem dúvida. Para mim, né, que é uma opinião, apocalíptico porque por mais que a gente utilize e ela vai crescer, vai desenvolver, hoje a IA ela já é mais inteligente porque ela tem a soma de todos os conhecimentos, né? Mas a dependência do humano no loop da IA segue sendo necessária exatamente porque é o humano que sabe o que existe no mundo real e ponto. Um pouco do concreto, né? Então a IA ainda não sente o que é concreto. Ela tem imagens, mas ela mesma gera imagens. Ela tem dados, mas ela mesma gera dados. Então não é uma coisa que exista no mundo real. Então para mim é apocalíptico. Não, é fato, total. No mundo distópico é fato. E eu acho que os mundos distópicos fazem sentido em algum momento da humanidade. E eu acredito muito que, assim como nós hoje já somos controlados pelas redes sociais, por exemplo, não é? Assim como já somos controlados pelas big techs, não é? Que sabem tudo sobre as nossas vidas, colocando mais uma camadazinha ali de inteligência, não é? Nós vamos ser totalmente dominados pela IA, no sentido de que
eu devo tomar agora 2 copos de água e se eu não tomar 2 copos de água, a IA vai brigar comigo, não é? Porque ela sabe que para a minha condição é importante que eu tome exatamente neste segundo os 2 copos de água. É uma visão muito interessante, não tinha pensado nisso. Também não, hein? Acho que sim, nesse sentido, sim, acho que é uma camada adicional no controle que a gente já passa nas nossas vidas em relação a redes sociais e tal, mas não apocalíptico no sentido Exterminador do Futuro, que vai ter robôs aí colocando as pessoas na parede, dominando o mundo e tudo mais. Porque ainda tem aquela questão do que você comentou agora há pouco da exploração mais física, né, da IA, de sensor mais físico, né. Mas sim, acho que como controle de informação e imposição de rotina, de como a gente vive, sim, é possível ter isso algo bem inserido nas nossas vidas, né. Eu acho fato também no sentido de que vão ter menos pessoas ali em cima no poder. Ou seja, as máquinas elas não vão estar como última instância, mas elas vão estar seguindo a pessoas que não nós que passamos a ser usuários dela. Ou seja, não sei se são os próprios de hoje, das Big Techs, mas outros, talvez, que vão estar a comandar essas máquinas e decidir pelas vidas no futuro. Tirando as Big Techs, queria que cada um trouxesse aqui o nome de uma empresa que está fazendo a diferença no mundo, ou que possivelmente vai fazer a diferença nos próximos meses, visto que tudo é tão rápido. E vamos começar aqui com o Alex. Boa. Eu trago a Herda, que é uma empresa criada por 2 ex-Palantir, uma startup ainda, levantou uns 36 milhões de dólares, então ainda está bem na fase de tracionar, mas basicamente eles substituem toda a lógica da consultoria para mapeamento de processos de negócio, não é? Que tipicamente é feita por consultores que vão para a empresa fazer o levantamento dos processos, das regras de negócio, tudo isso, não é? Eles não fazem isso, eles pegam em tudo o que houver de informação sobre atendimento a clientes, não é? Sejam gravações, sejam chats, e-mails, sejam os próprios documentos oficiais da empresa, onde são descritas as políticas e as regras que devem ser aplicadas em cada situação, não é? Eles constroem visualmente todo esse processo e transformam esse mapeamento visual num editor que permite que depois alguém da empresa, as pessoas do lado da empresa, as pessoas do lado do negócio, vão lá complementar ou corrigir. O ponto é que se tentarem corrigir alguma coisa que foi mapeada pela IA e que está devidamente documentada, portanto, a IA da Herda não deixa que isso aconteça, não é? Então não há mais achismo, não há mais aquela visão isolada da pessoa que não está enxergando todo o resto do processo, não é? Então achei que era uma visão bem diferente, muito aproximada daquilo que a gente está a fazer também na Tech for Humans. Isa. A empresa, para mim, é a Hugging Face, excelente, todo mundo que está no meio de IA conhece, principalmente porque ela basicamente democratizou o acesso aos modelos de IA, seja open source ou para você testar um modelo pago, você faz um login, tem um espaço colaborativo excelente, então, que antes era o Stack Overflow para pegar respostas, é como se fosse um Stack Overflow de modelo de IA, você consegue ter papers, você consegue ter acesso a esses modelos, você pode baixar ele para rodar local, open source com benchmark, tem tudo. Para mim, uma empresa que se você não deu nenhuma atenção, está atrasado. Acho que vale a pena pelo menos dar uma lida no que ela faz. Marcos. Bom, acho que a gente falou bastante de governança, né? Eu queria trazer um projeto open que eu conheci e que agora tá bem popular, que é o PyDev, Py de pi.dev. E a proposta deles, eu estava até assistindo a palestra do criador, né? Ele praticamente se cansou de como Cloud Code, Cursor e todas essas ferramentas de harness impõem funcionalidades e vão colocando camadas e mais camadas de coisas sem você pedir. E ele criou uma estrutura onde você monta o seu harness da sua forma, né? Então você tem todo o controle de como o seu processo de desenvolvimento vai funcionar de ponta a ponta. E de uma forma bem modular, tem a contribuição da comunidade, então você consegue ter módulos e, enfim, é todo um Lego de harness open source. Então,
é muito legal pensando em tudo que a gente conversou sobre governança e controle de como você usa IA dentro da sua engenharia. Né? Eu vou trazer o Replit, acho que já não é mais uma startup, já teve aí N rodadas, mas para mim o Replit ele é a evolução do que começou nas primeiras no Figma Make, no Lovable, nessas plataformas onde você conseguia dar um step maior do que só a prototipação e sim fazer fluxos navegáveis, sites, aplicações, etc. Eu acho que o Replit já usou muito do que ele tinha de ter essa parte de você prototipar e etc., mas ele uniu a toda a parte de infraestrutura. Então, o Replit hoje você consegue fazer uma aplicação completa, não só a parte toda visual e o back-end dela, mas você consegue subir essa infraestrutura toda gerenciada por eles. E todo o ciclo de desenvolvimento do CI/CD é feito dentro da própria plataforma por eles. Então ele passa por scans de vulnerabilidade, promove as versões, faz merge entre os códigos. Eu acho que ele principalmente no conceito de você criar uma empresa e no dia seguinte você já ter a tua aplicação MVP, ele é uma diferença gigante do que era antigamente você ter que ter 2, 3 pessoas para conseguir começar um negócio. Estamos chegando no nosso último bloco e agora vamos falar um pouquinho do Human in the Loop. A ideia aqui é que cada um consiga trazer o que está mudando nas responsabilidades de algumas das áreas que todas as empresas têm e o que a gente pode trazer de contributo aqui dessa mudança. Vamos lá, Isa. Falando sobre o papel do consultor, que é o nosso dia a dia, uma das coisas que facilita muito, né, é que antes a gente tinha que se preocupar, enquanto está falando com o cliente, anotar tudo. Então, muita gente usava caderno, outras pessoas ficavam digitando, e cria uma barreira, porque, a pessoa está ouvindo, e ele perdia muito tempo fazendo isso. Agora, a responsabilidade dele é outra. Ele é muito mais humano, porque ele está ouvindo o que o cliente está falando, tem a ferramenta de IA, seja ela qual for, fazendo as anotações, e onde que entra a responsabilidade dele? Garantir que a qualidade dos dados que estão sendo anotados seja boa. Então ele tem uma responsabilidade na comunicação, de direcionar exatamente para o problema. De fato, o trabalho da consultoria. No fim, que ele passava horas depois, ou madrugadas, para poder criar uma ata que tinha que seguir um padrão, criar um formulário que ele tinha que mandar, uma apresentação, tudo isso parte sozinho, entre aspas, porque ele ainda existe no loop, mas parte daquela agenda. Ele tem todo o conhecimento agora das dores do cliente, ele tem a inteligência do trabalho que precisa ser feito, ele não precisa se preocupar em documentar, em escrever ou criar essa apresentação. Ele precisa se preocupar em entregar de fato o que resolve o problema do cliente. Boa. Nós temos um time de pesquisa e desenvolvimento, estamos muito próximos da Universidade ali, a Federal de Itajubá, né? E antes de termos todas estas facilidades que a inteligência artificial nos traz do ponto de vista de acesso à informação com um grau de raciocínio já elevado, não é? Com performance inclusiva do mais alto que existe a nível científico, não é? A gente precisava de muito tempo, muitas pessoas para conseguir realizar uma pesquisa que produzisse conclusões efetivas que pudessem ser aplicadas no dia a dia daquilo que é o trabalho da Tech for Humans, e hoje isso mudou radicalmente. Tem outro ponto que é as pessoas que estão saindo da faculdade, ou as pessoas que estão fazendo faculdades ainda, elas estão com um mindset totalmente agêntico, não é? Portanto, elas não têm nenhum tipo de complexo, não têm nenhum tipo de preconceito de expandir todas as suas capacidades cognitivas usando a IA, não é? Isso muda o jogo do ponto de vista de resultados palpáveis, quantificáveis, mensuráveis a nível de pesquisa e desenvolvimento. Falando um pouquinho do papel do desenvolvedor, né, na área de engenharia ali, eu tive até a oportunidade de falar um pouco sobre isso em alguns eventos. A gente vê uma mudança de muito mais o dev passar a ser um orquestrador do que um executor. O que isso significa fundamentalmente, né? A gente tinha o dev como aquele cara de porão, que pega o backlog e executa e coda, e esse papel praticamente acabou, né? Hoje a gente já pode falar com segurança que os modelos de fronteira de IA já conseguem codar e programar
tão bem quanto um dev minimamente pleno. Então, o papel do dev passa a ser muito mais de estar um pouco mais próximo da camada de negócio, entendendo fundamentalmente o que ele está entregando e o que é preciso entregar, e trazendo essa informação de maneira contextualizada para que a execução aconteça de maneira agêntica. E aí o papel de engenharia passa a ser muito mais de, eu até usei essa frase, que é o construir o que constrói. Você construir o harness, toda a engenharia agêntica que vai de fato meter a mão na execução, e orquestrar tudo isso de maneira que você mantenha, obviamente, um controle de custos e também de performance. E o que a gente vê, por exemplo, muito hoje dentro da tech, e você pode observar isso no Discord, nos nossos canais de comunicação, é o dev já muito conectado ao próprio time de implantação, que são os clientes de tecnologia, né? Entendendo de fato as necessidades antes de trazer para dentro. Antes esse papel era de um PM, um PO, e o dev ficava ali, manda para eu codar, né? E aí agora esse papel acabou. Agora o dev sobe essa camada e ele orquestra muito mais do que executa. Então, eu tive a oportunidade também de falar disso, e como você falou, né? As pessoas já estão vindo das universidades já com essa cabeça já mais aberta de eu não vou ser aquele cara que vou ficar ali com fone de ouvido codando e fazendo só isso, porque esse papel praticamente está morto. Eu acho que vou trazer aqui na visão de, vamos dizer, diretoria ou um C-level de uma companhia, muda muito a forma como você precisa das informações e a forma como você tem acesso a essas informações. Antigamente, a gente tinha comitês e reuniões mensais, bimestrais, semestrais, para que os C-level diretores trouxessem as informações e você ficava acompanhando aquilo bimestre a bimestre ou trimestre a trimestre, e acho que isso muda muito hoje. Hoje as informações, e quando eu quero saber alguma coisa, eu consigo ir desde o nível mais gerencial ao nível do detalhe, sem ter que pedir, sem ter que passar por intermediários, para conseguir tomar decisões gerenciais ou estratégicas. Então eu acho que, como hoje todas as informações da companhia estão dentro de dados, ainda que esses dados não estejam todos na mesma moeda, vamos dizer, não estruturados da mesma forma, aí ela consegue trazer as informações para que a estratégia da companhia mude. Eu acho que isso muda muito a forma como o C-level passa a gerenciar as empresas, né? Então, consegue ir no detalhe dia a dia de como alguma métrica está evoluindo. Chegamos no final do nosso AI Appreciation Day e espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Isa, Alex, Marcos, por estarem aqui hoje, e com certeza vamos estar juntos em outras vezes. Obrigado.